Olá pessoal, nosso tema de hoje é dúvida e cultura. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal. Eu sou o Pastor Erli, esse é o nosso 8º vídeo, então se inscreva no canal e acompanhe os demais vídeos que já foram gravados. Eu quero dizer para você que a nossa cultura, ela deprecia a fé e valoriza a dúvida. É como nos anos 70, 60, onde todo mundo usava a calça boca de sino e ninguém nem perguntava por que usava aquela calça boca de sino. Todo mundo simplesmente usava. Hoje, o que está na moda é o relativismo e o politicamente correto. Ou seja, você não pode entrar em contradição com nenhum tipo de pensamento, porque politicamente você está fazendo uma coisa errada. Você deve aceitar as outras opiniões. E isso é uma coisa que vai valorizando ainda mais a dúvida, porque você não tem nenhum fundamento aonde se apoiar. Então é muito comum que no tempo da modernidade o ateísmo fosse uma religião natural. Na pós-modernidade, o ser humano entendeu que, olhando para trás e vendo aquilo que os pensadores imaginavam, uma era sem a fé cristã, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que o homem tem anseios que a ciência e o ateísmo não conseguem responder. E eu quero deixar aqui para você que a cultura, por mais que ela deprecie a fé, ela também é uma cultura de anseios. O ser humano tem os seus anseios e esses anseios devem ser respondidos, e a melhor resposta é um cristianismo pujante, um cristianismo forte, poderoso, um cristianismo que ainda não perdeu e não vai perder o seu encanto. E o primeiro ponto que eu quero deixar é sobre a força do cristianismo, é sobre esse encantamento do cristianismo no tempo em que nós temos vivido. Primeiro ponto nos fala sobre morte. Todo ser humano se preocupa com a morte. E é justamente nesse ponto que o nosso Senhor Jesus ganha um grande destaque. Por quê? Porque ele venceu a morte. Não se tem histórias de judeus que ressuscitaram. A única história é o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. E ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte para que pudéssemos ter vida. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que, quando esteve lá naquela cidade, pregou o evangelho não com ostentação de linguagem, não com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Ou seja, ele levou um evangelho com palavras simples, com testemunho verdadeiro, mas com o poder de Deus. 1 Pedro 16 diz que eles foram testemunhas oculares, eles viram aquelas coisas acontecer. No livro de Corinto também fala que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressurreto. Eles foram testemunhas que testemunharam, viram de maneira clara aquela ressurreição do Cristo vencendo a morte. E é isso que faz o Evangelho ser tão poderoso, tão precioso como é nos dias de hoje. Onde quer que você esteja, o Evangelho tem o poder de converter você, de convencer você e também de sustentá-lo. É o próprio Evangelho que vai sustentar você. O Evangelho que tocou o coração de milhões de pessoas no passado é o mesmo Evangelho poderoso que toca o coração de milhares de pessoas nos dias de hoje. Não tem nada de errado com o Evangelho. No livro de Marcos, no capítulo 4, nós vemos ali uma parábola, a parábola do semeador. E a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. E a semente, ela
cai em terrenos diferentes e ela então começa a crescer, mas ela começa a crescer de maneira misteriosa, oculta, ninguém vê o crescimento. O crescimento vem de Deus. O que isso significa? Significa que nós não vemos a semente crescer. O que é a semente lá na parábola? Aquela semente é a mensagem das boas novas. Aquela semente é a palavra de Deus. A semente ali é o cristianismo. Essa semente, ela vai ser semeada. Vamos semear esta semente. Agora, nós não temos o poder de fazer essa semente germinar e crescer. Essa semente, ela só pode crescer quando é determinada por Deus, ou seja, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem faz essa semente crescer. É Deus quem quebra a semente e rompe os corações para que essa semente possa florescer. A semente fala de estar semeada nos corações. Nosso papel é semear a semente. Se ela vai crescer ou não, esse já é o papel de Deus. Mas vamos imaginar se tivesse alguma coisa errada com a semente. Se a semente não fosse boa. Se a semente não fosse boa, o evangelho já tinha sido aniquilado, já tinha sido deixado ao esquecimento, porque era uma semente improdutiva, é uma semente que não tem resultado. Mas a semente, ela é poderosa. A semente, ela tem uma ação divina. E é por isso que essa semente, que é a palavra de Deus, tem tanta eficiência nos dias de hoje. É por isso que ela transforma vidas até os dias de hoje. O nosso dever é levar a semente. E também é o nosso dever preparar o terreno. Quando nós tiramos as nossas dúvidas, nós vamos limpando, nós vamos tirando os espinhos, as pedras, vamos criando um ambiente apropriado para o crescimento da semente. E esse é o propósito dessa série, é estar limpando, é estar tirando pedras do seu caminho, do seu coração, para que a semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, possa crescer de maneira poderosa no seu coração. Um abraço a todos, se inscrevam no canal.